O momento que o Saitama volta no tempo, refaz os acontecimentos com aquela inversão de causalidade, pode ter provado pra gente que sim, Saitama é invencível, não pode ser derrotado. Fala pessoal, beleza? Eu sou Bernardo Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Battle. O Saitama mata todo mundo com um soco. E quando ele não mata com um soco, ele apenas se solta um pouco mais e aí sim ele derrota o inimigo dele. Só que existe uma coisa no mangá de One Punch Man que se diferencia, particularmente eu penso isso, que se diferencia muito dos outros mangás, que é a genialidade do autor. Por mais que pareça bizarro pensar que alguém consiga realmente fazer o que o Saitama faz, a grande verdade é que o mangá sempre explica e explica muito bem, como por exemplo a inversão de causalidade que o Saitama provocou. Eu já fiz um vídeo explicando exatamente o que é a inversão de causalidade. Foi um shorts, na verdade, e eu vou colocar aqui na barra de descrição. Só que aconteceu uma coisa que para muita gente ainda é um mistério. Quando o Saitama voltou no tempo e derrotou o Garou, ele se fundiu com o Saitama do presente. O Saitama do futuro e o Saitama do presente se tornaram um ser só. Porém, o núcleo do Genos que estava na mão dele e o núcleo do Genos que estava dentro do Genos não se fundiram para se tornar uma coisa só. Por que é que isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês agora o porquê que eu acredito que isso aconteceu, assim que vocês mandarem o like e se inscreverem no canal. E lembra de ativar o sininho, porque a gente agora está trazendo o vídeo toda quarta-feira e todo sábado. Então agora que o quadro de batalhas está voltando, que a periodicidade de vídeos do canal está voltando, vocês vão querer receber as notificações. Então muito obrigado para você que mandou o like, se inscreveu e ativou o sininho, beleza? Bora começar essa análise então. Galera, para vocês entenderem o que foi que aconteceu com o Saitama, primeiramente eu gostaria de contextualizar uma coisa que eu penso sobre o One Punch Man, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o One Punch Man é um mangá que possui muito embasamento de verdade. Por exemplo, quando a gente vê uma obra que envolve, por exemplo, viagem no tempo, a viagem no tempo aconteceu e apenas aconteceu, e pronto. Quando a viagem no tempo acontece com One Punch Man, o narrador explica exatamente o que foi que aconteceu ali e por que, por exemplo, o Saitama do futuro estava bem mais poderoso do que o Saitama do presente. Quando o Saitama lutou contra o Garou, já ficou claro pra gente que o Garou tinha a capacidade de copiar a força do Saitama, só que mesmo assim o Saitama continuava massacrando ele. E por que isso acontecia? Tem a explicação do porquê que isso acontecia. Isso acontecia porque a força do Saitama crescia de forma exponencial, o que quer dizer que não importa o quanto o Garou copiasse, o Saitama sempre teria o dobro da força dele. A diferença de força entre eles ia cada vez mais aumentando. Se a força do Saitama crescesse linearmente, não teria o que o Saitama pudesse fazer para aumentar a força dele em relação à força do Garou. A diferença ia ser sempre a mesma. E o mangá sempre explica isso. O mangá sempre dá uma explicação e sempre busca referências do mundo real, referências científicas. Como, por exemplo, quando o Blast usa o portal dele para se teletransportar para onde o Saitama e o Flash estão, a gente percebe que esse portal tem exatamente o formato de um buraco negro com um horizonte de eventos, que foi uma imagem que repercutiu muito quando houve o primeiro registro de um buraco negro através de foto. Quando o Garou usa uma explosão de raios gama e o narrador diz que aquele lá é o evento explosivo mais destrutivo do universo, isso é real, não é algo que ele inventou. Então, de fato, One Punch Man é um mangá que é muito embasado. Tudo que acontece lá, ou pelo menos quase tudo, tem uma explicação ou científica ou lógica. E quando o Saitama voltou no tempo e refez os acontecimentos, o fato dos dois Saitamas de épocas diferentes terem se fundido e os núcleos do Genos de épocas diferentes não terem se fundidos
tem uma explicação lógica, e essa explicação lógica pode estar no paradoxo da onipotência. O que diz o paradoxo da onipotência? Vou explicar para vocês agora brevemente. Um ser onipotente é capaz de criar uma limitação para a onipotência dele? Ele tem que ser capaz de fazer isso porque um ser onipotente, tecnicamente, pode tudo, inclusive criar uma limitação para a onipotência dele. Porém, se ele é capaz de criar uma limitação para a onipotência dele, ele deixa de ser onipotente. Mas se ele não cria, então ele também deixa de ser onipotente, porque ele não foi capaz de criar uma coisa. Entenderam a lógica? Existem algumas variações do paradoxo da onipotência. Por exemplo, dois seres onipotentes não podem coexistir. Por quê? Porque se eles por acaso se engajarem em um tipo de disputa, nenhum dos dois vai ganhar, certo? Só que se o primeiro não vai ganhar, então ele não é onipotente porque ele não consegue derrotar o outro. Mas se o segundo não vai ganhar, ocorre a mesma coisa. Portanto, dois seres onipotentes não podem coexistir. Isso ocorreu, por exemplo, na Marvel, quando a gente descobriu que The One Above All e The One Below All são o mesmo ser. Ou seja, para dois seres onipotentes coexistirem, na verdade os dois devem ser o mesmo ser. Só que, como eu falei, o paradoxo da onipotência, ele tem as suas variações. Então, você pode, por exemplo, substituir a palavra onipotente pela palavra invencível, o cara que vence todo mundo de fato, que é, no caso, o Saitama, o sujeito que a gente está analisando. Vamos tentar imaginar o Saitama como, de fato, sendo um cara que não tem uma super força, mas ele tem a capacidade de vencer qualquer um. Tá? Eu não vou analisar força aqui, não vou analisar feito nenhum aqui. Eu vou trabalhar apenas com o paradoxo da onipotência. Se um ser é de fato invencível, então ele de fato vence qualquer um independente da disputa. No caso do Saitama, a gente está falando de vencer numa luta, ok? Vencer na porrada. Uma vez que o Saitama do futuro volta no tempo, o Saitama do passado não deixou de existir. Porém, todas aquelas coisas do futuro deixaram de existir. Júpiter, que antes estava completamente escancarado, agora não está mais. Os heróis que estavam mortos agora não estão mais. Então, todo aquele futuro que foi modificado deixou de existir. O que é que não deixou de existir? O Saitama e o núcleo. Por quê? Porque ele trouxe o núcleo do futuro e ele mesmo veio do futuro. Então agora existem dois Saitamas compartilhando a mesma linha do tempo. Só que dois seres invencíveis não podem coexistir, porque se um não pode vencer o outro, então nenhum dos dois é de fato invencível. Mas vocês lembram do que eu falei a respeito do The One Above All e do The One Below All? Para que dois seres invencíveis coexistam, os dois na verdade precisam ser um só. E por isso que o Saitama do futuro e o Saitama do presente se tornaram uma coisa só, mas os núcleos não. Não existe nada que limite a existência de dois núcleos de épocas diferentes compartilhando a mesma época. Mas há, sim, um problema. Há um paradoxo que nega a existência de dois seres invencíveis compartilhando a mesma época, compartilhando o mesmo mundo. Se um tentar vencer o outro e evidentemente não conseguir, porque ambos são invencíveis, isso quer dizer que ou nenhum dos dois é invencível, ou os dois na verdade são uma coisa só. Como os dois se tornaram uma coisa só, isso quer dizer que sim, Saitama é invencível, porque só isso justificaria o Saitama do presente e o Saitama do futuro se tornarem uma coisa só. Em contrapartida, os dois núcleos não se tornaram um núcleo só, exatamente porque esses núcleos não são seres invencíveis ou seres onipotentes. Eles podem coexistir. Não existe restrição para a existência dos dois, como existe para a existência de dois Saitamas. Se vocês quiserem ler mais sobre o paradoxo da onipotência, que foi idealizado pelo Nietzsche,
exatamente quando ele começou a questionar as crenças dele, eu vou colocar aqui na barra de descrição uma Wikipédia sobre esse assunto e leiam, vale a pena. Vale muito a pena ler, inclusive Wikipédia. Vale muito a pena ler Wikipédia porque a Wikipédia ela é bem completinha, vale muito a pena ler. Ao contrário do que a gente lê, por exemplo, em Versus Battle, não lê essas bosta não, lê coisa de verdade, beleza? Valeu galera, um grande abraço pra vocês e falou!